se fosse assim, da mesma forma que nós, se muitas mulheres falassem sim para os caras por qualquer coisa, isso faria com que nós, como sociedade, nem sequer chegaríamos aqui, porque muitos caras só criou o que criou hoje porque muitas mulheres falou não. Porque muitas mulheres estavam querendo caras com dinheiro, caras com uma aparência melhor, cara com uma habilidade social superior. Então, querendo ou não, a gente só chegou até aqui por conta disso, por conta da dificuldade de muitos caras de conseguir fulano. Aí o cara fazia livros, fazia um monte de coisa, aí o cara dançava, aí o cara isso, agora... Enfim, e chegamos até aqui. Porque, querendo ou não, a hipergamia da mulher forçou o homem a se desenvolver, a criar coisas para sobreviver. É como se, né, com aquela desculpa do amor, Schopenhauer ele fala disso, né? Só que não é sobre amor, é sobre sobrevivência. Então, o que o homem lia como amor era só de forma racional, ou o que o homem lia como desejo era só sobrevivência, era só tipo, pô, a mulher quer curte carro, por exemplo, curte um carro foda, ela curte cara forte, ela curte isso, ela curte aquilo. Isso é tudo atrelado no final à sobrevivência, a bem-estar dela, ao bem-estar dela e da prole. Em resumo, é isso. Então, não é porque nós, homens, temos essa ideia de, pô, as mulheres devem, tá ligado? As mulheres devem chegar na balada e dar pra todo mundo e não sei o que, cara. Não, mano, não é assim. Não é assim. Elas vão dar pros caras que estão se destacando naquele ambiente. Se fosse assim dela, pô, deu pra todo mundo e caralho, porra, se fosse assim, até os velhos de piu-piu tava pegando mulher, entendeu? Então, é nessa ótica. Agora, óbvio, se você for comparar entre homem e mulher, mano, aí a diferença é absurda, porque quem chega é nós, quem faz a investida direta é nós, entendeu? Aí muda a dinâmica, mas eu não concordo com essa questão por vários motivos e um deles é esse. Comentem aí, pessoal, o que vocês acham disso? E na minha opinião, ele errou nisso, né? Ele errou em achar que a mulherada vai pra balada por causa dos caras. Elas vão por causa de validação, mano. Validação e experiência. Mulher, mano, fala um bagulho pra você. Tem um bagulho que nós deveríamos. Aí eu, pronto. Aí o pessoal vai ficar puto comigo. Mas é um bagulho que é verdade. Tem coisa, mano, que. Muita coisa da mulher a gente tira como algo ruim, mas tem coisa que a gente pode tirar como algo bom. Mano, as minas, por elas não ir só pelos caras, elas conseguem curtir mais o rolê do que os caras. Eu falo isso com autoridade, mano. Quantos amigos meus que quando eu chamava pra ir pro rolê, o cara às vezes, pô, dá pra o cara curtir, o cara dançar, o cara zoar lá, o cara ficava meio tímido porque tinha mulher. E a mulher cagando e andando, dançando, curtindo, cantando, dançava com quem dançava e tal. Por quê? Porque a maioria dos caras ficam tímidos quando tem mulher porque eles não vivem a experiência, eles querem viver em prol da mulher. Já a mulher, ela vive em prol dela mesma. Então ela consegue usufruir mais o rolê, ela consegue curtir mais o ambiente de festa do que o homem, por conta disso. Não é só por conta de que tá todo mundo, todos os caras dando tudo pra ela de mão beijada, né? Tem isso também. Mas é porque elas estão cagando pra maioria dos caras. Só que os caras não estão cagando pra elas. Então elas conseguem, dentro daquele ambiente, curtir como se não houvesse amanhã, enquanto 90% dos caras que são rejeitados naquele ambiente estão com vergonha de dançar, estão com vergonha de fazer isso, com vergonha de fazer aquilo, porque ele quer fazer bonito para as mulheres que estão lá no rolê, entendeu? Então elas experienciam mais que os homens. Então nem sempre as mulheres saem de casa para ficar dando, até porque, cara, se ela quiser dar, ela não precisa ir pra balada. Então, Saitama, sua lógica foi meio burra. Ela só precisa estar com o celular na mão e falar, e aí, beleza? Bora, bora. Ela não precisa ir pra balada. Nós, nós, nós
nós homens já precisamos sair, tá ligado? Pra caçar. Elas não precisam sair pra caçar. Porra, se ela tá com o Instagram, chegar lá, gostar de um cara, trocar ideia com um cara, pá. O cara vai na casa dela, mano. O cara, pô, motel, não sei, pronto. Nós sim, entendeu? Que precisa sair, mano. Entendeu? É diferente. Então, seu vídeo tá um pouco estranho. Na verdade, eu acho que você teve essa ideia por conta do rolê que você foi, mas a minha opinião é essa, entendeu? Baseando-se em coisas que eu vejo e exemplos. Aí alguns vai falar pra mim, pô, Dia, mas aí fala das que vão pra fazer isso. Sabe as que vão pra fazer isso? Cara, até as que vão pra fazer isso, elas estão indo pra negócio. Teve um período que eu fiz um vídeo que eu falei assim, as casas noturnas de São Paulo estão cheias das minas do job. Eles estavam priorizando as minas do job do que as minas normal nas casas noturnas. De baladinha, esses bagulho. Por quê? Porque as minas iam atrair os caras. Entendeu? Só que as minas, eu via que aquelas minas do job, entendeu? Eu fiz um vídeo disso. Falei, mano, eu até falei com um colega meu, eu falei, mano, essas minas do job, filho, dá pra ver, você consegue ver. Dito e feito. Eu fiz esse vídeo aí antes desse bagulho do job ser algo muito comentado. Eu tava comentando isso bem antes, tipo, de ser comentado, de todo mundo já ficar falando que tudo é do job, entendeu? Isso aí é papo antes do OnlyFans ser algo bem normalizado, que nem agora, né? Então, é um exemplo. Mas eu discordo totalmente não, mas uma boa parte aqui do que o Saitama tá falando. Mas vamos ver o resto. Mas eu discordo por conta disso. Por conta disso. E o que não significa que elas não estão, tá ligado, curtindo e tal, vivendo a vida. Eu acho que elas estão vivendo a vida doidado, entendeu? Mas elas experienciam, elas vivem a parada, elas não vão pra um rolê só por causa do homem. Elas vão, obviamente, para ganhar a validação dos homens, para ganhar a validação das mulheres e para curtir o rolê, entendeu? O homem, na maioria das vezes, eles vão pro rolê para tentar conseguir uma mulher. E aí acaba que ele fica com vergonha, ele não dança, ele não curte a música. E os caras que estão curtindo a música, que estão dançando, que estão curtindo, eles geralmente pegam mulher porque as mulheres veem que ele tá curtindo mais o momento do que os outros, entendeu? Os outros que estão, tipo, pagando bebida, fazendo de tudo, mano, geralmente sai chupando o dedo, não pega a mina, mano. Já cansei de ver isso. Entendeu? Mano, cansei de ver o cara levar a mina pro rolê achando que vai pegar. Tipo, amiguinho levando a mina pro rolê achando que vai pegar, mano. E não pega, mano. Então, pode, tipo assim, é mais fácil o cara ver a mina beijando outro cara do que, tá ligado? Do que ele ficar com a mina. Então, confia no que eu tô falando. Entendeu? E isso bate com a questão da natureza. Entendeu? Isso bate com a lógica da natureza em relação ao desenvolvimento do homem. Porque se a mulher fosse, como que eu vou falar, fácil para todo mundo, daí não teria um processo evolutivo por parte dos homens. Entendeu? E se nós fôssemos difíceis que nem as mulheres, não existiria por parte das mulheres a garantia da proteção e do desenvolvimento do mundo para com que a sociedade, para com que a humanidade continuasse como espécie, entendeu? Porque quem faz o papel de suporte dentro da natureza é os homens. Quem faz o papel de proteção, querendo ou não, indiretamente ou diretamente, é os homens. Quem é que cria, quem é que... Mano, é os homens. Tudo isso é por causa de mulher. Vocês vão falar, é gado. Não, mano. É. Contos, música, tudo, mano, tudo. Então, é por aí, tá ligado? Por aí. Deixa eu ver aqui, eu vou continuar vendo o vídeo aqui. Eu já vou ler aí o que vocês estão falando aí. Vamos ver aqui, continuar o vídeo aqui, pra ver como ele vai concluir esse vídeo. Ele tá falando de freio moral em torno da questão. Cara, não é sobre freio moral. Até porque a moralidade dos homens é uma hipocrisia
quando você vê pela questão da natureza, né? Quando você vê pelo filtro natural, é uma hipocrisia. Mas o freio em relação a essa questão das mulheres não é como se alguém chegasse e falasse, oh, é feio você pegar vários, não. Isso daí, cara, existiu em certos períodos, mas elas faziam escondido, né? O freio real em relação a isso é o que eu citei agora. É o fato delas não terem interesse pela maioria esmagadora dos homens, porque a maioria esmagadora dos homens, eles não são, segundo ao julgamento, né, ao julgamento dela por questão de natureza e tal, por questão animal, não são dignos, eu vou falar assim, talvez, não são aptos, né, não são aptos, entendeu? Então, mesmo que a gente fale, mas por moralidade ela deveria ficar com o Joãozinho, porque o Joãozinho é bonzinho. Cara, se ela olhar e ver que o Joãozinho, bonzinho, trabalhador e tal, ele é lentão, as minas nem sequer olham pra ele é, tipo assim, tá ligado? Ele é mole, ele não tem desenvoltura, ele não... Dentro do ambiente de balada, a mina não vai ficar com o cara só porque ele é trabalhador. Então não é sobre moralidade, é sobre natureza, entendeu? Então pode julgar o que for. Mano, pode jogar o que for. Se for em off, se de algum jeito ela vai ceder pra esse cara que ela sentir algo, entendeu? E isso é sobre instinto, entendeu? Isso é sobre natureza, isso não é sobre sociedade, não é sobre julgamento. Nós não, mano. Mas a maioria das minas que a gente olha, a gente já fica, pô, da hora, hein? Entendeu? Se ela demole, mano, é vapo.